Oiê, vamos falar de diálogo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para a gente poder entender um pouco mais da obra Morangos Mofados, de Caio Fernando Abreu, eu quero aqui falar um pouco sobre 5 coisas que são interessantes você saber antes de você ler o conto mais curto dentro da obra chamado Morangos Mofados, que se chama Diálogo. Assim como eu falei pra você, esse conto não é muito extenso. Se você for perceber o que tem das outras contos dentro da obra, tem mais ou menos suas 3 páginas, 2 páginas, dependendo da edição que você está lendo. É lógico que muito fica nesse problema de que quando a gente tem conto, a gente tem que ele sempre tem uma leitura superficial, uma leitura mais aprofundada e realmente algo que você precisa saber do contexto para poder saber bem da obra. Aqui, eu não estou reunindo as únicas 5 coisas que você precisa saber, mas são coisas boas para você talvez entender por que ele é montado dessa forma e inclusive o que guarda por trás desse tipo de conto. Então a primeira coisa para a gente poder entender mais a respeito de quando a gente fala de contos, que é essencial, é saber que é um conto. Então brevidade e objetividade são essenciais. A gente nunca tem um conto dado de forma gratuita, no sentido de que a gente tem as informações sendo colocadas como nome, lugar, tempo, sendo formas de informação gratuita. A gente tem uma intenção de por que está daquele jeito. A gente tem uma intenção sempre em tudo que se escreve. Logicamente que romance é uma obra que é feita para poder trabalhar a extensão do que um autor consegue escrever e consegue descrever e consegue passar pela literatura. Mas é perceber que ainda que o conto ele seja muito curto, essa brevidade ela não é porque ela é apenas para ser com poucas páginas, mas é para poder fazer com que, de fato, você tenha muitas informações e por mais que seja uma conversa e realmente você não tenha outras ações sendo narradas, realmente o conto é curto, mas tem muita coisa para poder analisar dentro dele. A segunda parte para você poder entender é que ele faz parte do que a gente tem dentro do livro, se chamado o mofo. A gente tem que esse livro ele é separado em 3 partes. O mofo, os morangos e os morangos mofados, que inclusive essa última parte seria o conto que dá também nome ao título da obra. Então entender essa obra é também entender essa análise que podemos fazer a respeito do que a gente tem sobre o que se caracteriza como mofo. Então dentro da obra nós temos que os morangos mofados, ele tem essa relação ao qual o morango é a sinalização da vida, o que ainda resiste. Essa primeira parte chamada o mofo, ela realmente é uma parte um pouco mais melancólica, por quê? Porque fala do preconceito, fala do medo da época, realmente do que a gente tem dessas inseguranças e diálogo demonstra muito isso, que é aquele medo de você se comunicar, que é o que a pessoa está dizendo para você, tem outras coisas sendo guardadas por trás do que está sendo dito. Então saber que ele se divide nessa parte ajuda a ter uma interpretação mais profunda. Uma outra coisa importante também você saber é que apesar de ser uma conversa, nós temos apenas 2 pessoas e que, inclusive, não há uma importância no nome delas. Nós temos os participantes A e B que vão dividindo uma conversa entre si. Então, praticamente, cada um tem uma linha, sendo que cada um faz uma fala, mas a gente vai ter que, nesse sentido, nós temos que, quando a gente quer fazer esse tipo de análise do diálogo, é entender que, às vezes, é intencional a falta de nome. Nome em obra literária não significa que, de fato, a gente precisa ter o quê? Que aquele nome precisa ter significado, aquela tradução, ela é específica e que, por conta disso, nós precisamos ter aquele nome sendo escolhido a dedo. Às vezes, nome nem tem isso, mas, às vezes, por não ter nome, é o que faz com que a gente tenha essa necessidade de fazer o quê? Que aquela situação que parece tão específica, ela possa ser generalizada, que é uma intenção que é mostrar não a importância do que a gente tem do nome das personagens, mas como que as relações de diálogos existem na época. O número 4 que a gente poderia também analisar dessa obra é perceber que esse título que nós temos entre diálogo é praticamente uma ironia e também uma crítica do que a gente tem da época. É meio que difícil a gente conseguir desassociar o que a gente existe de crítica e o que existe de ironia, porque a ironia, ela realmente tem essa parte de ser uma crítica, de quando a gente analisa uma situação que não era para acontecer ou não era para aquilo ser dado como colocado, que acaba acontecendo e às vezes até mesmo causa um certo humor, porque você não espera que aquilo aconteça. Então é analisar que quando a gente está falando dessa obra do diálogo, é perceber que
a conversa, ela realmente não flui. Se você for perceber, os dois estão tentando se comunicar, só que um falou uma coisa, o outro entende outra coisa que não foi dita e não teria nem como ser analisado por esse tipo de análise, e eles não conseguem chegar ao que eles querem dizer um para o outro. Então, a obra começa com um falando uma frase e a pessoa não consegue entender nenhuma das palavras do que foi dito da frase, ou senão ele vai fazendo outras interpretações e aí as pessoas tentam terminar a conversa, não conseguem, voltam. Então, aqui que a gente tem aqui é um diálogo que não chega a lugar nenhum, até mesmo esse final como esse ad infinito que a conversa nunca termina e vai se repetindo ao mesmo tempo incessantemente. Mas é perceber que esse contexto, ele é muito importante, porque até mesmo a palavra do que a gente vai ter um com o outro, de poder entender o que um outro tá falando, porque é sempre naquela coisa de não pode falar algumas coisas, então eles tentam meio que subverter, tentando falar assim, será que é isso? Será que é isso? Então é uma época que era difícil realmente você falar o que você desejava, porque ainda mais na época da ditadura militar, e como Caio Fernando Abreu, ele era abertamente homoafetivo, então imagina, já era um perigo para a vida dele ele falar o que ele realmente era. Então imagina quantos tempos não se passaram que ele teve que esconder esse tipo de informação para poder se proteger e quantas pessoas não tiveram que também fazer isso para se protegerem também, de deixar de falar o que é e sempre ficar nas entrelinhas. E por fim, apesar de eu estar falando para você dessas múltiplas análises, dessas várias formas do que a gente tem, das palavras elas poderem aparecendo, há muitas coisas que elas significam apenas aquilo mesmo que elas estão sendo apresentadas. A gente vê toda essa conversa, todo esse diálogo, até mesmo com o uso da palavra companheiro, é importante de analisar que muitas das vezes a falta de informação, a falta de conexão entre duas pessoas em um diálogo não é nem porque a pessoa não consegue ler o subentendido ou outros tipos de análise quando você está conversando, mas é que às vezes é tão difícil você conseguir fazer com que a pessoa entenda aquilo que você está obviamente falando. Então é muito comum que em literatura a gente olhe para uma frase e a gente queira ver as várias possibilidades que aquela frase significa, sendo que muitas das vezes aquela frase significa literalmente o que está ali. Por exemplo, o uso da palavra companheiro, ele pode ser analisado de duas formas, que é ou um companheiro político ou um companheiro de afeto. Só que se a gente for perceber, ao longo de todo o diálogo, é muito mais essa parte do que a gente tem, de que um tá querendo falar de companheiro no sentido de trazer companhia e o outro não sabe analisar muito bem o que o outro tá querendo dizer. Então esse ruído, às vezes, vem por quê? Porque a gente quer procurar tanto significado no que as palavras querem dizer, que às vezes elas só significam elas mesmas. Não tem nada de excepcional. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Fica aqui então 5 coisas bem interessantes de poder saber desse conto que é bem curtinho, que praticamente não dá nem coceira no seu olho de você poder ler. Então, aqui é mais para poder se preparar, que poderia ser até uma coisa boa para você poder ver, porque como o conto é curto e você não entendeu muitas coisas, talvez se você assistir esse vídeo e depois você for ler o conto de novo, talvez fique um pouco mais claro. E você tem alguma dúvida a relação a esse conto ou outros contos dentro do livro Morangos Mofados? Escreve aqui nos comentários por gentileza. E assim como eu falei para você, esse é o conto que a gente tem dentro da obra Morangos Mofados, que inclusive tem aqui um vídeo comigo analisando o que a gente vai ter como resumo e também algumas outras partes interessantes para poder saber desse conto. Agora, se você quer saber um pouco a mais de perguntas possíveis que poderiam ser pedidas com a análise desse conto, tem esse vídeo aqui com 5 perguntas possíveis a respeito desse conto específico de Caio Fernando Abreu. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!